pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu, professor de Sociologia, de História, para mais uma aula aqui hoje de Sociologia. Essa é a terceira aula em que nós discutimos elementos que formam um grande conceito, que é o conceito de cultura. Hoje nós vamos discutir mais três conceitos, que é o conceito de cultura popular, cultura erudita e patrimônio. E dentro disso, a gente está formando o grande conceito, como eu já disse, que é o conceito sobre cultura. Então hoje nós vamos discutir esses temas e vamos aí nessas esferas. Primeiro, nós vamos falar das esferas do popular e do erudito. Como que, entendendo isso, eu consigo entender que a cultura ela é algo diverso, a cultura não é algo homogêneo e a cultura, principalmente, ela vai variar no tempo, no espaço, pelas influências que nós recebemos ao longo da nossa formação histórica, social, cultural e como que isso tudo vai formar o grande esquema que é a diversidade cultural. Beleza? Então, vamos lembrar uma coisa? Cultura, gente, são vários símbolos, são vários valores simbólicos que nós vamos adquirindo. Eu estou incluindo aqui, culinária, dança, festas folclóricas, esporte, literatura, música. Estou incluindo aqui a tua formação religiosa, a tua formação ideológica. Tudo isso são elementos culturais que nos formam, beleza? E vamos lembrar que toda formação cultural, toda produção cultural, ela influencia e é influenciada. Então, entendendo isso, é fácil você entender a ideia de diversidade e entender que a cultura, seja ela popular, seja ela erudita, ela vai variar dentro de uma mesma sociedade. E atenção! Quando nós falarmos hoje aqui de cultura popular, eu não estou dizendo cultura popular no sentido, nossa, ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Não! Popular aqui tem um outro sentido. Esse sentido que talvez você tenha pensado aí é o que nós vamos chamar na próxima aula de cultura de massa. Por enquanto, segura aí. Então, vamos pensar cultura erudita, cultura popular. Cultura erudita, eu vou lembrar que eu quero que você pense na ideia de uma cultura mais elitizada, acadêmica, e cultura popular no sentido de povo mesmo. Uma cultura não mais simples, mas uma cultura mais espontânea, beleza? Uma cultura não acadêmica, uma cultura não erudita, tá bom? E aí, como é que a gente vai pensar nisso? Vamos lá. Cultura popular relaciona-se ao povo, há manifestações religiosas. Sabe aquela festa de santo que tem na cidadezinha do interior, perto da sua casa? Pronto, cultura popular. A ideia de arte, mas não é assim, sabe aquela literatura rebuscada? Não, sabe literatura de cordel? Sabe o cara que fica na esquina, que ele fica fazendo ali manifestações de arte que são presentes ali na região dele, no bairro dele? Cultura popular. Já a cultura erudita, ela se relaciona à ideia de uma elite dominante, ao culto, à academia. Aí eu vou lembrar o quê? De uma orquestra sinfônica, de um balé clássico, de apreciar a arte renascentista, esse saber universitário, científico. Isso vai se relacionar muito mais com a cultura erudita. Vamos pensar mais um pouquinho. Então, quando eu pensar em cultura erudita, eu vou estar lembrando o quê? Aqui, exemplo para você, de uma orquestra sinfônica, de uma apresentação de Bach, de Beethoven, de todos esses elementos, né? A pessoa, para aprender a tocar aquele instrumento, ela fica horas treinando por dia, ela estuda, ela se forma naquele instrumento, beleza? E dentro disso, ela sabe ler partitura, uma série de coisas. Já a cultura popular, por ser mais espontânea, é aquela cultura em que eu passo para o meu filho. Eu aprendi com meu avô, eu aprendi sozinho. Eu sei tocar aqui esse instrumento, mas eu não sei ler partitura, beleza? Essa música que talvez você esteja olhando e chamando ela de mais simples, é porque é a música que eu consigo tocar, mas para mim ela tem um valor simbólico significativo, beleza? Então, assim, pensa, a cultura popular e a cultura erudita, eu não estou querendo que você entenda de uma cultura melhor e uma cultura pior, de uma cultura maior e uma cultura menor. Eu quero que você entenda que o meio, a convivência, influencia de maneira diferente. E por isso, essas culturas elas são produzidas também de maneira diferente. Quando
pensamos, então, em cultura popular aqui no Brasil, eu vou pensar no carnaval, na folia de reis, no maracatu, no São João, nas festas religiosas, nas comidas típicas, beleza? O queijinho mineiro, né? O arrozinho carreteiro lá em São Paulo. Para quem é daqui de Mato Grosso, como eu sou, o baguncinha, a maionese temperada, é isso, ó, cultura popular. Alimento popular, não é o alimento que você vai no restaurante chique, gourmetizado. E a cultura erudita? Eu vou pensar nas produções científicas, na produção filosófica, acadêmica, beleza? Aquela ideia bem acadêmica mesmo, na produção literária, na produção de cinema, no teatro. Mas atenção, não é o teatro de rua, saca? É aquele teatro no teatro. E é aquele teatro em que eu vou executar obras de Shakespeare. Coloquei aqui duas imagens, ó. A cultura popular, representada pela festa do Bumba Meu Boi. A cultura erudita, representada pelo balé clássico. As duas manifestações, elas têm o seu espaço, elas têm o seu meio, mas elas são executadas de maneira diferente, porque elas são produzidas com, inclusive, objetivos diferentes. Mas, Bidu, então existe um conflito entre a cultura popular e a cultura erudita? Vamos ver, ó. Cultura popular. Ela é uma sabedoria popular. O ensino informal de pai para filho são práticas orais. Beleza? Não estão registradas. A cultura erudita é o conhecimento erudito, a escolaridade, o ensino formal, a cultura codificada. Existe conflito dessas culturas, gente? Existe? Existe. Mas, na verdade, essas culturas, elas também são ricas de outras formas. Pensa aqui comigo, ó. A cultura popular relaciona-se a povo, religião, arte e ciências populares. Sabe aquela raiz que sua avó faz um chá, meu filho, vai te curar. Essa raiz aqui cura. Porra. Gripe, leucemia, cura pneumonia, é fortificante, purifica o sangue, tudo mais. A cultura erudita relaciona-se ao domínio, ao culto, ao saber universitário. Gente, vocês acham que essas culturas não dialogam? Lógico que elas dialogam. Quantos remédios hoje, remédio de farmácia, laboratório, foram feitos a partir de saberes populares? Ou seja, houve um diálogo. Quantas orquestras, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. A Orquestra Sinfônica, a Orquestra de Câmara da UFMT, mas também a Orquestra Sinfônica da UFMT aqui no Mato Grosso, eles colocam em apresentações de peças de música clássica, viola de coxo, que é um instrumento popular daqui da região. Ou seja, essas culturas, elas dialogam. Por quê? De novo, meu querido, cultura é um conceito diversificado. Ele é diverso, ele é rico, ele é vivo, ele dialoga, ele conversa. Ou seja, a cultura erudita e a cultura popular, elas não estão em constante conflito, elas estão em constante diálogo. Elementos da cultura popular podem migrar para a cultura erudita e elementos da cultura erudita podem migrar para a cultura popular. Ou seja, essa cultura se mostra cada vez mais rica para nós, cada vez mais diversificada para nós. E dentro disso, eu posso dizer então que a cultura de elite e a cultura do povo, ou seja, a cultura erudita e a cultura popular, elas vão dialogar e hoje, com a indústria cultural, que é tema da nossa próxima aula, elas vão virar uma cultura de massa. Você já pensou, por exemplo, que o samba veio da cultura popular? Que o calypso veio da cultura popular? Que o sertanejo veio da cultura popular? E esses ritmos, eles não são amados hoje? Ou seja, eles estão dialogando, eles estão conversando. Então, fica aí registrado na sua mente, é muito importante isso. A cultura popular e a cultura erudita, apesar de terem surgimentos, nascimentos diferentes, eles dialogam entre si. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar? Dentro disso, você tem uma outra esfera importante, que é a esfera do patrimônio. Beleza? Quando eu falo patrimônio, eu quero falar que aqui no Brasil, o órgão que gerencia, estuda, faz os processos de preservação, tombamento, é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Vou te convidar, faça uma visita ao portal do IPHAN. Você vai ver a quantidade de riquezas
culturais preservadas pelo IPHAN que são discutidas e são mantidas pelo trabalho deste importante órgão. E aí, quando eu falo de patrimônio, eu tenho que lembrar o seguinte: patrimônios são elementos que merecem ser preservados. E esses elementos, eles podem ser materiais ou imateriais. Antes de eu continuar, pensa comigo assim, ó. Material é aquilo que eu toco. Imaterial é aquilo que eu sinto. Um prédio, material. Uma festa de santo típica, imaterial. Um casarão, material. Um ritual religioso simbólico, imaterial. Então, ó, esse patrimônio vai estar dialogando de diversas formas. E o que é patrimônio, Bidu? Depende, ó. Morreu parente de um amigo seu. Olha, ele deixou para você uma herança. Ele tinha um patrimônio e deixou para você de herança tal coisa. Patrimônio vai sempre lembrar a ideia de herança. E quando eu falo de patrimônio histórico, cultural, eu lembro das heranças históricas, culturais deixadas por nós, por pessoas que viveram no mesmo ambiente que nós há alguns anos ou há vários anos antes. Eu posso pensar a nível mundial das pirâmides do Egito? Posso. Eu posso pensar nos casarões antigos de várias cidades de Minas Gerais? Posso. Eu posso pensar num costume que foi passando na minha família? Posso. Ou seja, patrimônio também é um tema muito diverso. Patrimônio histórico-cultural, então, é o conjunto de bens materiais ou não materiais, que eu estou chamando de imaterial, que está ligado à ideia de herança. Eu vou incluir aqui, então, ó, costumes, comidas, religiões, lendas, cantos, danças, linguagens, superstições, rituais, festas, olha o tanto de coisa. E, de uma maneira ou de outra, a partir de um acordo coletivo que nasceu de uma necessidade de uma comunidade ou do próprio Estado intervindo e vendo a importância daquilo, aquilo foi considerado um patrimônio histórico da cidade, do Estado, do país, do continente, do mundo. E quem, a nível de mundo, quem organiza isso é a Unesco. E depois que aquele elemento foi considerado de uma importância histórica gigantesca, ele vai ser considerado um patrimônio e várias ações deveriam ser feitas para que ele fosse preservado, tá bom? O patrimônio cultural, aqui é a Declaração de Caracas, de 1992, ó. O patrimônio cultural de uma nação, de uma região ou de uma comunidade é composto de todas as expressões materiais e espirituais que lhe constituem. Isso quer dizer, gente, que a ideia de patrimônio dialoga diretamente com a ideia de cultura popular e erudita que nós vimos agora há pouco. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos definir aqui essa ideia de patrimônio material e patrimônio imaterial. Tá bom? Vamos pensar certinho, ó. Podemos dizer que patrimônio material são aspectos mais concretos da vida humana. Cultura material é o mesmo que objeto, artefato. Por isso que eu disse que também pode ser um prédio antigo, histórico, reconhecido por aquela comunidade. Já o patrimônio imaterial é o conjunto de manifestações populares, transmitidos de forma oral, pelas festas, recriados e modificados ao longo do tempo. Aí eu estou lembrando do maracatu, eu estou lembrando não do queijo mineiro, mas do modo tradicional de fazer o queijo mineiro. Eu estou lembrando da tradição gaúcha de tomar chimarrão. Gente, você preserva o chimarrão? Não, mas você preserva o hábito, o ritual do chimarrão. Tá vendo, ó? É imaterial. Tudo bem? Vamos pensar melhor aqui, ó. Imaterial. Práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modo de fazer. Eu botei de exemplo aqui para você, ó, a capoeira. Você pega a capoeira? Não. Você pode, inclusive, pegar o capoeirista. Né? O capoeirista você pode pegar. Mas a capoeira, você não pega. Por quê? Porque ela é uma manifestação imaterial, reconhecida como importantíssima pelo Brasil. E com detalhe, já foi perseguida, tá bom? Foi perseguida, foi vista de maneira preconceituosa, mas hoje nós já reconhecemos a importância da capoeira pela própria ideia de ser brasileiro. Viu? Patrimônio imaterial. Material. O patrimônio material protegido pelo IPHAN e pela Unesco é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza. Ele vai ser tombado. Pode ser uma paisagem
Tombado não é a ideia de derrubar, mas é a ideia de preservar, viu? Pode ser uma paisagem, pode ser um prédio. Eu coloquei de exemplo para você aqui, ó, as pirâmides do Egito, a Esfinge. Por quê? Porque esses monumentos, eles de alguma maneira ajudam nos seus estudos de história, por exemplo, a você entender a história do Egito Antigo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos pegar aqui, ó. Cultura não material, ou seja, cultura imaterial, inclui valores, normas, costumes, ideologias. Já a cultura material, ela inclui utensílios, coisas que eu posso tocar de maneira concreta. Pode ser uma pedra lascada ou um computador, que hoje eu estou utilizando aqui para gravar essa aula para você, mas daqui a alguns anos ele vai ser objeto de museu. Entende isso, ó? A cultura material, eu toco, eu pego, eu carrego. A imaterial, eu sinto, eu olho, eu escuto, eu sinto sabor. Beleza? Sinto sabor. Tranquilo, gente? Tranquilo esses três conceitos? Então hoje nós vimos a ideia de popular, a ideia de erudito e a ideia de patrimônio. Dá uma revisada, dá uma estudada, são conceitos importantes para você, conceitos de estudo que vão te ajudar a entender vários outros elementos, vai te ajudar em história, em redação, em várias outras disciplinas, e é muito importante que você, inclusive, ajude a preservá-los. Tudo bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!